Olá, seja bem-vindo a mais um programa do Milton Wolff aqui na TV Ribeira Plus. Nós falamos do Vale do Ribeira para o Vale do Ribeira e para o mundo. E hoje eu vou entrevistar aqui uma amiga minha, nutricionista, esportista, ela também desenvolve várias atividades, que é a minha amiga Laís Leite. Laís, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Milton. E você, como que tá? Bem, Laís, tudo bem. Bom. Muito obrigado, Laís, por estar aqui conosco, viu? Obrigada eu pelo convite. E vamos bater papo, vamos conversar um pouco, falar um pouco de você, tá bom? Ótimo. Laís, então assim, ó, me conta um pouquinho de você. Né? Quem é a Laís Leite? De onde a Laís Leite veio? De onde ela surgiu, Laís, por favor? Então, a Laís é uma mulher em uma construção constante. Eu sou filha, eu sou mãe do Rafa e do Lucas, eu sou nutricionista, sou apaixonada por esporte e eu sou uma pessoa que viveu na pele várias situações que hoje eu identifico nos meus pacientes. Então, eu falo que, além da teoria, eu tive a vivência também. Acho que é um resumo de quem é a Laís. Tá, mas aí eu quero que você fale um pouco mais. Eu quero saber quem são os seus pais, quem você mora em Eldorado. Me conta um pouco da sua família. Eu nasci em Registro, fui criada num bairro de Eldorado, bairro do Brás, onde eu tive a minha infância com os meus pais e minhas irmãs, Cíntia e Aline. E assim, tive uma infância muito com liberdade, né? A gente podia brincar, tinha acesso às frutas e a tudo, né? O rio. Bem do interior mesmo, Claro, do rio, lógico. tudo. E daí eu fui uma criança que aproveitei muito minha infância. E eu era uma criança obesa e até os meus 10 anos. Então, assim, nessa parte tive uma experiência não muito confortável, que eu sofri um bullying na escola, onde eu parei de comer, acabei perdendo 22 quilos em 2 meses. E eu desenvolvi anorexia e bulimia. E, lembrando que esses 22 quilos eu perdi sem acompanhamento nutricional, sem nada, né? Mas isso ainda lá na escola, Laís, quando você era quando criança. eu tinha 10 anos. 10 anos de idade. 10 Tá. anos. Eu falo que é uma fase assim que é difícil falar da minha infância sem lembrar disso, Claro. né? Porque eu acabei perdendo 22 quilos porque eu sofri um bullying na escola. E daí, assim, a minha adolescência, eu me apaixonei pelo vôlei, onde a atividade física ela já entrou na minha vida ali, e daí ela se manteve por muito tempo lá no bairro, e daí até que eu concluí o meu ensino médio lá, e daí eu fui para o superior. Mas então, assim, a minha vivência, eu lembro que assim, eu tive muito contato, meu pai me levava para andar de bicicleta, eu tive muito isso, então assim, meu pai era incrível, era um super pai. E daí eu tive muito essa vivência, né? Minha mãe é mãe, né? Mas meu pai era um paizão, assim, para levar para fazer as atividades. E eu tive muito isso, desde pequena. Mesmo sendo uma criança obesa, eu era muito ativa também. Laís, e aí você saiu do ensino médio, teve toda essa infância muito rica, muita brincadeira, muito contato com a natureza, né? Lá no bairro que eu conheço, né? Que é muito legal, que a nossa região ela é linda, né? Fantástica, né? Eu entrevistei outro dia aqui a Michele do Sebrae, nós falamos muito sobre a ação do Sebrae, sobre a nossa região, sobre o turismo que nós temos, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre isso também, né? Porque você também pedala e faz cicloturismo, enfim. Mas aí, depois que você terminou o seu ensino médio, lá em Eldorado, e aí você estudava na cidade ou não? Não, eu estudava no bairro. Fui uma das primeiras turmas, foi a primeira turma a abrir o ensino médio lá no bairro do Brás. E daí eu faço parte disso. Então, assim, eu só estudei lá. Até a conclusão do ensino médio foi lá na Barra mesmo. E aí você depois foi fazer faculdade? Eu tinha um sonho de ser jornalista. Ah, você queria ser jornalista, eu queria Laís, ser jornalista. Que legal. E eu prestei o Enem na época e eu passei no jornalismo na Unicamp. Unicamp. Mas eu não fui. Acabei não indo, Por que você não foi fazer jornalismo, Laís? Acho que muito nova, imatura. Acabei não indo. Insegurança, né? De ter que sair para longe, pois ficar longe da família. E eu sempre fui muito apegada à minha mãe também. Claro. E acabei não indo. E daí eu fiquei na dúvida entre educação física, que eu era apaixonada pelo esporte já,
E daí nutrição. E daí eu optei por nutrição. Eu acho que a nutrição ela entrou na minha vida lá na minha infância, quando eu tinha esses 10 anos e eu fiz essa restrição absurda, sem acompanhamento. Na época a gente não tinha acesso a celular, nada, na internet, nada, né? E daí minha mãe comprava revista nas bancas e eu contava as calorias pelas revistas. Então eu falo que a nutrição ela fez parte da minha vida desde os meus 10 anos. Eu tinha um caderno com as anotações do que eu comia. Então eu falo que assim, eu escolhi a nutrição desde pequena. Laís, essa questão que você fala do bullying que você sofreu na escola, causou um problema Distúrbio, né? bastante sério, né? E que você, agora contando que você anotava, né, os alimentos que você né, consumia por conta das calorias para você perder peso, né? Como é que hoje, a Laís de hoje, né, enxerga esse momento, assim, como é que hoje você é nutricionista, você fazendo o seu trabalho, mostrando o caminho para as pessoas de ter uma alimentação saudável, de perder peso, né, dentro de um assessoramento, evidentemente, uma coisa, né, séria. Como é que hoje a Laís enxerga aquele momento da Laís de 10 anos, que sofreu um bullying na escola, que criou, né, um trauma, não é? Como é que você enxerga isso hoje? Hoje eu vejo o quanto é importante o acompanhamento nutricional, porque eu perdi esses 22 quilos e eu acabei desenvolvendo a bulimia e a anorexia porque eu não tinha acompanhamento, né? Naquela época a gente morava longe, também não tinha acesso, né, a profissionais, não tinha acesso à internet e tudo mais, e eu acabei fazendo tudo sozinha, né? Então hoje eu vejo o quanto é importante você ter um acompanhamento nutricional, quanto poderia ter evitado esses transtornos, porque na verdade, Milton, eu tive a bulimia e anorexia, eu comecei a praticar atividade física, mas eu não tive um tratamento. Então o distúrbio, a compulsão alimentar, ela ficou em mim. E daí ela ficou guardadinha ali, né? Mas eu não tive um tratamento. Então eu falo assim, o quanto é importante, né, vários profissionais, né, para você ter uma perca de peso saudável, né? Tanto um psicólogo, uma nutricionista, um educador físico. Então o quanto é importante. Naquele momento eu não tinha e hoje eu consigo olhar a importância disso. Laís, tá, mas assim, o gatilho para você perceber que você era uma pessoa obesa foi o bullying? Foi. Na verdade, eu tinha essa dificuldade com você roupa. Você é 10 anos, você era criança. Você mas tinha essa dificuldade. Não tinha coisa assim de, estou preocupada com isso, com aquilo, né? Não, tinha dificuldade assim, de achar a questão roupa. do corpo, enfim. Mas roupa, né? Minhas amigas colocavam uma roupa e ficavam tudo bem. E eu tinha que usar roupa grande, né? Mas eu fui dançar na escola, eu sempre fui muito participativa nas atividades da escola, sempre gostei muito. E eu fui dançar na escola e tinha uma menina, na época ela já era adulta, ela tinha 23 anos, ela me chamou de bola. E daí, assim, acho que diante de todo mundo, né, me assistindo e vendo ali, isso me causou, assim, um trauma. E daí, a partir daquele momento, eu parei de comer. E eu parei de comer mesmo. Fechou a boca literalmente. E era assim, minha mãe trabalhava, meu pai também, e quando eu chegava na hora do almoço, eu tava comida na mesa, eu tirava meu prato, e quando eles viravam as costas, eu não comia. Escondido. Escondido. Eu fiz muito isso. Às vezes, minha única refeição do dia era só uma laranja. Então, por isso que eu falo assim, o quanto isso tem um impacto, né, na sua vida, né? E daí eu fiz muito tempo isso. Em 2 meses eu perdi 22 quilos. E daí, assim, quando eu tive anorexia, eu lembro do meu pai ficar muito desesperado, né? Porque eu tenho uma estrutura grande e eu fiquei muito magrinha, né? E daí ele fica desesperado. Para você ter uma noção, Milton, eu lembro de um fato da minha irmã mais velha, ela faz um bolo, uma nega maluca,
E eu sou apaixonada por esse bolo. Eu não posso comer muito porque a minha Ai, nutricionista que falou bom. que não, porque eu não Que devo bom, comer. que bom, que bom. Mas sabe aquele sabor de infância? Claro que eu sei. Quando eu lembro, eu tenho, né? Quando ela vem pra cá, até peço pra ela. Sim. E daí eu lembro que quando ela fez esse bolo, eu chorava porque eu queria comer, mas eu não tinha coragem de comer. Nunca me esqueço dessa cena. Então eu via o bolo, eu chorava, mas eu não comia o bolo. Porque eu tinha medo de engordar. Então, assim, foi um momento muito difícil. Eu sempre fui, eu acho que a minha determinação, ela começou desde de nova, assim, eu tive que enfrentar muitas coisas. E isso começou lá na minha infância. Foi um momento muito difícil, porque você sofreu um bullying, né? E todo mundo fica olhando e tudo mais, e daí eu tive essa transformação. Não foi da melhor forma, mas foi o que eu consegui naquele momento. Ô, Laís, aí quando você fazia a sua dieta escondida, né? Assim, a sua mãe, em que momento que a sua mãe e seu pai perceberam que você estava fazendo uma dieta escondida? Pois é, eu E aí, perdi, como é que foi isso, né? Como é que lidou-se com isso? eu perdi peso muito rápido, né? Então, assim, foram 2 meses, 22 quilos e eu sequei. Eu tive uma queda de cabelo muito grande, né? Porque eu tava com uma restrição muito grande ali, né? Provavelmente devia estar faltando um monte de vitaminas, né? E daí minha mãe começou a ficar preocupada, e meu pai também. Eu me lembro do meu pai ir na cama ver se eu estava acordada, se eu estava dormindo, sabe? Se você está viva, né? Me lembro muito disso. E daí minha mãe falou, olha, vamos buscar ajuda, né? Vamos para registro. E daí eu passei com uma nutricionista aqui, a Luciana. E daí, na época, eu passei com ela e passei com uma psicóloga também. Mas assim, o acesso para vir para cá era muito difícil. Minha mãe não conseguia me trazer, porque ela trabalhava, meu pai trabalhava e tudo mais. E daí, assim, eu vim 2 vezes passar com as profissionais. E daí minha mãe falou, olha, se você não comer, você vai morrer. Eu fiquei muito magra. E daí eu não tinha outra saída. Eu tive que comer. Na E daí eu marra. fui comer na marra. E daí as coisas começaram a caminhar, porque eu comecei a fazer atividade física, mas eu sempre tive essa luta com o peso. Laís, aí tá, aí depois o tempo passa, né? E aí você também depois teve filhos, né? E ainda era obesa. Como é que, esse momento, como é que foi? Então, Milton, dos 10 anos até os meus 18, eu fiquei magra, né? Então, eu jogava vôlei e tudo, mas eu não fui tratada, né? Então, aquela compulsão, aquele transtorno alimentar, ele estava em mim ainda. Claro. Na minha gestação do Rafa, eu ganhei 30 quilos. E daí eu ganhei 30 quilos, foi uma gestação assim que eu acabei descontando muito na comida, a gente come emoções, né? Eu era muito nova. E daí meu pai faleceu logo em seguida, e assim, tinha 1 ano e pouquinho depois, e eu acabei ganhando mais 23 quilos. Eu passei a cuidar da minha mãe, assumi todas as responsabilidades. E daí, assim, eu era nova, eu tinha 20 anos e tive que dar conta de um monte de coisa ao mesmo tempo. Ou seja, você ganhou 13, depois mais? Eu ganhei 30 na 30, gestação, 30, depois desculpa. mais 23. Entendi. E eu tentei, assim, inúmeros métodos, sabe, Milton, para que eu pudesse emagrecer mesmo. Eu lembro que meu pai era vivo ainda e eu tentei, ainda conseguia perder 9 quilos, mas não conseguia baixar mais. E foi sempre uma luta. Quando meu pai faleceu, eu tinha o Rafa pequeno, e daí eu tinha minha mãe, tudo que eu tinha que cuidar. Minha mãe ficou depressiva, sofreu bastante. E daí eu acabei me deixando um pouco de lado para cuidar de todo mundo. E eu cheguei a 120 quilos. Eu falo que eu vivi muitos extremos. Cheguei a 120. Muitos extremos mesmo, 120 quilos. Você tem quantos metros de altura? 1,62. 1,62 com 120 quilos. Né? Fortinha. A estrutura do corpo. Sentia muito. Eu acho que eu sofri assim. Eu acho que hoje em dia a gente, né, tem acesso muito mais, mas naquela época não tinha. Então, assim, não achava roupa com facilidade, né? Ouvia muito, nossa, tem um rosto tão bonito, né? Por que não emagrece, né? Então, assim, ouvi muito isso, Para sabe? de comer. Para de comer, né? E eu acho que as pessoas olham a obesidade como assim, é sem vergonhice, come por, né?
E não é. Hoje, a minha visão da lógico que não. obesidade, ela é uma Evidentemente doença. não, né? Exato, ela é uma doença, né? Então, você precisa buscar o que causou, né? Então, procurar tratar ali, né? Então, quando eu era adulta, eu sofri muito também, até fazer a bariátrica. Sim. Eu falo muito para as pessoas, né, Laís, assim, eu sempre, quando eu era jovem, mas vamos fazer assim, ó, Laís, nós vamos para o intervalo, e aí depois a gente continua essa história, eu vou contar para você, quando eu era jovem, o que eu fazia, né? Nós vamos para o intervalo e voltamos já já aqui com o programa Milton Wolff, entrevistando hoje, nessa terça-feira, a minha amiga Laís Leite. Voltamos já já. Chegou o momento que você estava esperando. Fechou. Comece a pagar daqui 75 dias. Ganhou. Documento e o capacete. Grátis. Acelerou. Seu sonho apenas começou. Bora! Saia de Honda 0 km com parcelinhas de apenas R$ 570. Bicudo Motos Honda. Acelerando novas conquistas. A Tanaka Esportes é a melhor! A Expand está 6 vezes mais rápida para você. Chega de sinal fraco. Expanda seu universo com a ultra velocidade da fibra e a tecnologia Wi-Fi 6. Internet de última geração na sua casa e no seu trabalho. Plano 800 MB, R$ 99,90. Combo TV, por apenas mais R$ 10, leve mais de 90 canais, filmes, esportes e jornalismo. Não perca essa oferta promocional. Assine já. 13 38 28 50 40. Quando o assunto é construção e você precisa regularizar sua obra, saiba que com o Rima Contabilidade você pode reduzir em até 70% o custo do INSS. É isso mesmo, redução de até 70% no custo do INSS. Venha tomar um café em nosso escritório para saber mais. Se preferir, ligue 13 40 42 50 16. Rima Contabilidade. Compromisso e inovação é a nossa tradição. De volta aqui com a Laís Leite, hoje no programa Milton Wolff, que você pode acompanhar lá no YouTube, Ribeira Plus TV e também no canal Expand 6.3. Laís, como nós estávamos falando, assim, né? Então, quando eu era jovem, criança, eu brincava muito de bicicleta, vivia na rua, subia em árvore, coisas que crianças fazem. Depois, na adolescência, eu gostava muito de andar de bicicleta. Eu fazia muito esporte, eu jogava futebol, jogava queimada, jogava vôlei, handebol. E o futebol de salão e o futebol de campo, mas principalmente o futebol de salão, foi o que eu mais desenvolvi. Fiquei praticando esse esporte até meus 28 anos de idade, quando eu casei. Casei com 27. E aí foi quando eu comecei a engordar. E aí eu também engordei bastante, né? Eu
tinha 76 quilos, eu fui a 96 quilos. Então, há 4 anos atrás, eu tinha 96 quilos, eu era obeso. Talvez. Né? E hoje eu tenho 78 quilos. Que bom. Né? Graças a algumas pessoas que estão ao meu redor, né, Laís Leite? E aí a gente entende bem, assim, esse processo, né? A gente, que não é um processo fácil. Não. Né? Eliminar 20 quilos não é nada fácil. É extremamente desafiador. Mas é extremamente prazeroso. Exato. Dá um bem-estar que é algo assim que não dá para explicar muito, porque tem coisas que, se a gente explica, as pessoas não vão entender, né? Não entendem, porque tem que passar pelo processo. Exato. E é muito desafiador. Então, acordar, por exemplo, 5 horas da manhã para ir pedalar, para ir para uma academia, Não é fácil. não é fácil, é desafiador. Exato. Não é? Você mudar hábitos alimentares é desafiador. Desafiador. Não é? Você correr um pouquinho. Aliás, tinha gente que não gostava de correr, agora só vive correndo só por aí, né? correndo. Que nós vamos falar sobre isso também, né, Laís? Mas assim, tudo, né, é criar novos hábitos. E hoje eu, assim, é uma coisa absurda a qualidade de vida e o prazer que eu tenho hoje de viver. Sabe? É uma diferença muito grande, muito grande. Eu estou, assim, extremamente feliz do jeito que eu estou hoje. E outra coisa que é para mim mais sério ainda, Laís, sabe o que é? É que eu não me enxergava do jeito que eu era. Não. Eu não me enxergava. De jeito nenhum. Quando eu vi, do jeito que eu estou hoje, 20 quilos a menos, e que eu vi uma foto quando eu tinha 96 quilos, eu fiquei uns 2 dias meio tonto, assim, porque eu não acreditava que era eu. Sério? Sério, não, eu não me enxergava. Porque eu estava feliz daquele jeito também, entendeu? Uhum. Mas, assim, eu não tinha a qualidade da resposta física que eu tenho hoje para fazer as coisas que eu gosto de fazer. Subir o morro, pedalar 100 quilômetros, 120 quilômetros, não é? Então é uma diferença muito grande, Luiz. E é essa coisa que eu acho interessante a gente falar para as pessoas entenderem. Claro que com acompanhamento de profissionais, Exato. não é? Então, eu tenho lá na academia um profissional de educador físico, eu tenho a minha nutricionista, que está aqui na minha frente, conversando comigo hoje, que me ajudou muito e ajuda até hoje. Não é? Então, isso faz muita diferença. Mas nós paramos ali na sua história, quando você foi fazer a sua bariátrica. Me conte isso, Laís. Primeiro que eu quero falar que é notável a sua vontade de viver e toda a sua história de superação também, viu? Então, parabéns, Milton. Eu admiro muito você, viu? É recíproco. Obrigada. Eu fiz a bariátrica, Milton. Sim. Eu tentei outros métodos, para falar a verdade para você, vários, mas não tive sucesso. Eu não conseguia continuar a perca de peso. E daí eu optei pela bariátrica. Naquela época, há 16 anos atrás, era difícil, assim, não tinha muitas pessoas que tinham feito. Mas eu fui com a cara e a coragem. E eu nunca me esqueço, na mesa, assim, na maca, o anestesista falou para mim assim, olha, quero que você nunca mais volte nisso. E o médico falou, olha, você tem que baixar seu IMC. E foram frases que ficaram muito na minha mente. Quando eu saí dali, eu acho que eu construí uma outra vida. Então, assim, existe um preconceito muito grande sobre a bariátrica, né? As pessoas falam, mas com bariátrica é fácil, né? Mas com... Não, eu sofro até hoje as consequências da bariátrica, então eu deixo bem claro também, né? Eu passo mal, eu tenho dump, né? Então, assim, eu sofro com ela, eu tenho que fazer o consumo de vitaminas pro resto da minha vida, sabe? Então, existe, né, as consequências dela. Mas naquele momento foi a minha decisão, tá? E assim, eu perdi 54 quilos. E daí eu fiquei assim 11 anos magrinha, 11 anos entre idas e vindas na academia, mas como eu tinha as crianças, daí eu tive o Lucas, meu mais novo,
e tinha minha mãe sempre, eu sempre deixei de cuidar de mim para cuidar das pessoas. Então, eu me mantive por muito tempo magrinha, mas cuidando de todo mundo, né? Mas não conseguia ir para academia com frequência, porque abria mão disso, sabe, Milton? Eu falo que assim, eu vivi quase 20 anos da minha vida cuidando de todo mundo e me deixei de lado um pouco. Então, assim, mesmo estando magra, né? Eu estava magra, cuidava ali de tudo, da minha alimentação e tudo mais, mas eu não praticava nenhuma atividade física. Foram 20 anos, assim, bem esporádicos as atividades mesmo. Ô, Laís, essa coisa da bariátrica tem um outro lado também, que é assim, né? A questão que você falou do preconceito e tal, mas também tem muitas pessoas que buscam fazer, mas elas... porque você obteve o resultado, né? Exato. Mas tem muitas pessoas que fazem, aí passa um período e elas estão obesas novamente, né? Que é exatamente aquela questão assim, o processo, né? Que aí eu entendo hoje muito bem, né? Que é você ter um acompanhamento de um profissional. Porque você fez uma cirurgia, mas o seu hábito alimentar você não mudou. Você não fez a cirurgia no hábito alimentar, não é? Exato. Você fez a cirurgia no seu corpo, né? Você fez um Com os hábitos processo. que você tinha naquele momento. Né? Mas eu não mudei o meu processo de alimentação. Eu continuo comendo as mesmas coisas, na mesma quantidade. Às vezes, e aí o sofrimento talvez seja maior, né? E as pessoas depois se acomodam e tá tudo certo. Como é que, assim, nesse gancho, o que você poderia falar para essas pessoas? Pois é, Milton, eu percebo que existem pessoas que fazem e que não mudam, não viram a chave, né? E eu falo que assim, você precisa mudar, você não vai conseguir comer na mesma quantidade assim, nos 2 primeiros anos, né? Mas depois, se você insistir, você vai conseguir comer. E daí tem o reganho, né? Então eu falo que assim, você precisa virar a chave, aproveitar esses 2 anos de lua de mel e virar a chave da sua vida. Você precisa cuidar de você, né? Então eu sempre falo, olha, vai praticar uma atividade física. Eu acho que uma das coisas difíceis de você falar, e mais difícil ainda a pessoa entender, eu falo, olha, você vai ter que fazer exercício pro resto da sua vida. Tem algumas pessoas que não estão preparadas para ouvir isso. E daí... Você sabe que eu mudei minha rotina um pouquinho, né, Laís? Então eu estava numa rotina muito boa, estava, né, aposentado e tal, Estava né? confortável. Confortável, não digo confortável, mas eu não tinha horário, né? Uhum. Então eu estava numa atividade física muito maior do que eu estou hoje. E olha que o que você está falando é uma verdade, assim, verdade verdadeira. Porque em 3 meses eu perdi músculo e ganhei gordura. Em 3 meses. E não foi pouco, não é? Mas, assim, então peraí, agora eu tenho que ir rapidamente, vamos pedalar muito, vamos correr, vamos fazer exercício, vamos para a academia, né? Mas assim, o organismo pede, né? O organismo sente falta, não tem como você não fazer, né? E muitas pessoas acham que não, né? Tá tudo bem. Pois é, então é difícil quando você fala da atividade física, do exercício, as pessoas não estão preparadas para ouvir às vezes, né? Porque eu acho que as pessoas esperam construir alguma coisa e depois acabou, né? E daí dá para manter, e não dá para manter, você precisa fazer pro resto da sua vida. Então eu falo sempre isso, olha, se você não gosta, você precisa entender isso primeiro, e daí você precisa praticar alguma coisa que você goste, né? E assim... Você precisa ensinar seu corpo também, né? Ele foi acostumado a não fazer absolutamente nada, então não vai ser da noite pro dia que você vai aprender a gostar, que você vai virar um atleta. Isso não vai acontecer. Mas calma, vai aos poucos que dá certo. Exatamente, né? É importante, devagar e sempre, como dizem as pessoas, né? Ô, Laís, assim, depois, então, essa sua área de formação, a nutrição, como é que você... depois de formada, como é que você
desenvolveu isso? Como é que você encarou essa profissão? Me conta isso direitinho. Então, Milton, quando eu falei, a nutrição, ela me lembra muito lá quando criança mesmo, né? Na minha infância, de eu anotar no meu caderninho as coisas, de eu fazer a minha comida sem óleo, sem nada, né? Nesse processo que eu tive. E daí eu falo que a nutrição foi uma paixão. E daí hoje eu venho descobrindo tantas coisas, desde que eu iniciei os meus atendimentos, eu faço parte da transformação da vida das pessoas, e isso é incrível para mim, assim. Quando eu recebo uma mensagem, quando eu recebo uma foto... Um post. Nossa, um post. Tudo eu falo assim, é incrível. Sim. Porque todo mundo quer se sentir bem, todo mundo quer ter uma autoestima boa, né? Então, assim, eu tento buscar isso. A nutrição, ela me dá essa posição, sabe? De tentar motivar as pessoas e falar, olha, você também é capaz, né? Então, a nutrição, ela foi uma escolha abençoada na minha vida. E assim, Laís, você atende, onde você atende, em que municípios? É só Eldorado e como é que é? Eu atendo em Eldorado e eu atendo em Jacupiranga também. Em Jacupiranga também. Também. E aí, 2 vezes por semana em Eldorado, como é que é essa? Então, Só para as pessoas saberem, para poder, às vezes, eu não sabia que atendia em Jacupiranga e tal. E onde é em Jacupiranga? Normalmente eu atendo 2 vezes na semana em Jacupiranga e 2 vezes em Eldorado também. Né? Mas aí, conforme a agenda, atendo até mais. Mas em Eldorado eu atendo no Estúdio Elas, que é só mulheres, né? Nós somos meninas que montamos um espaço bem bacana lá. Em Jacupiranga eu atendo no Espaço da Beleza também, ali na praça. E daí já tem quase 2 anos também ali. E eu falo que assim, é muito bom ter esse contato com os meus pacientes. Laís, o propósito de ser nutricionista, você falou agora há pouquinho assim de ajudar a transformar, tal. Fala um pouco mais disso, assim, como é que você... porque assim, eu gosto muito da coisa de quando a gente fala de transformar, né? Transformar uma realidade, transformar né? Porque é impactante mesmo. Muito. E é coisa que as pessoas depois pegam e é para o resto da vida, né? Como é que você se sente quando você vê o seu trabalho tendo resultado na vida das pessoas? Esses dias, Milton, eu ouvi uma frase, assim, eu não vou mudar, que a pessoa estava com medo da mudança, né? E daí eu falei, olha, não existe essa frase para mim, eu não vou mudar, ela não existe para mim. Então eu falo que assim, eu faço parte de uma transformação, né? Então as pessoas entram, eu faço um acolhimento, eu quero saber qual foi a causa, por que chegou naquele estado, né? O que aconteceu, e daí eu tento motivar. Eu sempre mostro que todo mundo é capaz, né? Eu falo que assim, não existe quem não possa transformar, não possa criar novos hábitos, não possa mudar de vida, né? Então a primeira decisão é sua. E daí eu estou ali para ajudar, para incentivar, falar, olha, é esse o caminho. Tenha paciência também. Eu acho que hoje em dia as pessoas esperam tudo muito rápido, né? Resultados rápidos. E não é rápido, né? Você levou a vida inteira não comendo direito, né? Tendo maus hábitos, e daí não vai acontecer da noite para o dia, né? Então a pessoa precisa ter essa consciência também. E daí eu falo, é uma construção, né? Então assim, eu fico encantada quando eu recebo fotos de transformação, eu falo, nossa, perdi peso, medidas, né? Pessoas assim que... Eu tenho uma paciente, minha de Cajati, que ela veio passar comigo e daí ela não perdia peso. Ela ficou, e daí todo mês ela falava, Laís, eu quero fazer avaliação. Daí ela vinha, não tinha mudado nada. Laís, eu quero fazer avaliação. E ela vinha, não tinha mudado nada. Daqui a pouco ela estaria indo 1 vez por semana, né? E ela ficou 5 meses, Milton, sem ter resultado, sem perder nada. E daí quando foi no 5º mês, ela perdeu 2 quilos. E hoje ela já perdeu mais de 7 quilos. Então eu sempre falo para ela que ela foi assim, muito persistente. Persistente. Porque claro. você insistir 5 meses sem ter resultado, Sim. né? Então assim, e daí a partir do 5º mês ela começou a perder peso e tudo mais. Daí hoje ela tá super maravilhosa, perdeu um monte de peso já. E eu falo que é a persistência, né? Então assim, isso me motiva muito. Toda vez que eu recebo uma mensagem, eu fico, assim, extremamente grata por fazer parte desse processo na vida das pessoas. Que é muito importante, né, Laís?
Laís, você, que momento que você teve lá a sua infância, que você brincava, né, na escola e tudo mais, mas que momento que você começa a enxergar o esporte como uma atividade que você entendeu que ia te trazer ganhos para a sua saúde? Então, lá atrás, na minha adolescência, eu não queria engordar de novo, né? Uhum. E daí eu jogava vôlei. Então, assim, eu me apaixonei pelo vôlei, da onde eu fiquei muitos anos, né? Jogava vôlei. E eu falo que, assim, ali já me despertou. Nesse tempo que eu fiquei parada, Milton, entre idas e vindas na academia, mas não tinha uma frequência, eu senti muito. Muito mesmo. Então, eu falo que, assim, a atividade física, o esporte, ele é extremamente importante na minha vida. Então, assim, minha paixão começou lá na adolescência, ficou um pouquinho guardada ali dentro, e, assim, depois, há 5 anos atrás, eu falei, vou explorar isso que eu sou apaixonada. Tá, mas aí primeiro você foi para a academia? Como é que foi assim que como é que foi esse processo? Há 5 anos atrás eu fiz cirurgia plástica e eu achei que tinha resolvido minha vida. E daí não resolvi nada. E eu precisava buscar outra solução. Não dava mais. Eu falei, eu preciso resolver. Achei que eu ia resolver a minha vida e não resolvi. E daí eu falei, eu preciso ir para a academia. E daí quando eu fui para a academia, eu falei pro meu personal na época, olha, eu quero ficar muito forte. E daí ele deu risada. E daí eu falei, é sério, eu quero ficar muito forte. Porque existiam, há 5 anos atrás, lá em Eldorado, né, uma cidade pequena, tudo, existe um preconceito, né, sobre mulher forte, não sei o quê. E eu falei, eu quero isso. Não é só lá na cidade de Eldorado, né? Acho que em todo lugar tem, né? As pessoas têm mesmo preconceito. E assim, eu não tinha uma exposição também na internet, eu comecei a aparecer na internet, a fazer atividade, postar e tudo mais. Então eu falo que assim, aí eu fui e eu fiquei só na musculação 8 meses. Eu estava bem magrinha, 63 quilos. E daí meu personal falava, olha, você precisa fazer um cardio. E surgiu um campeonato de fisiculturismo. E daí ele falou para mim assim, vamos participar? E daí eu falei, vamos participar. E daí com 8 meses de academia? De academia. Eu fui participar de um campeonato na ilha, e tinham 8 meninas, e eu fiquei em 4º lugar. E daí, quando isso aconteceu, eu falo que a hora que eu subi naquele palco, que eu vi todo mundo me olhando, né, você tá de biquíni e tudo, e daí eu falo, veio um filme na minha cabeça da minha obesidade, né, de tudo que aconteceu na minha vida, né, e daí eu falei, putz, eu gostei disso, né, porque as pessoas talvez não entendessem, né, mas era você com você, lógico. Era muito isso para mim. E daí eu participei do campeonato, depois eu participei de mais 2 campeonatos de fisiculturismo. Então aí eu falei, aí entendi que eu precisava fazer cardio também. E daí depois de um tempo eu me apaixonei pela bike. O Rafa queria uma bike e eu acabei entrando na do Rafa e eu me apaixonei pela bike. E a bike então aí levou você para outros horizontes, outros lugares. E daí eu conheci um amigo que me mandou mensagem me convidando para ir para Iguape fazer um passeio. E eu não te conhecia e eu não conhecia ninguém, né? E eu sempre gosto do desafio, sou abusada, e daí eu falei, eu vou. Laís, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas depois do intervalo, tá bom? Certo. Nós vamos aqui para o intervalo e voltamos já aqui com o programa Milton Wolff, entrevistando a minha amiga Laís Leite. Voltamos. Chegou o momento que você estava esperando. Fechou. Comece a pagar daqui 75 dias. Ganhou. Documento e o capacete. Grátis. Acelerou. Seu sonho apenas começou. Bora! Saia de Honda 0 km com parcelinhas de apenas R$ 570. Bicudo Motos Honda. Acelerando novas conquistas. Tradição que inspira saúde e movimento.
Esportes é a melhor! A Expand está 6 vezes mais rápida para você. Chega de sinal fraco. Expanda seu universo com a ultra velocidade da fibra e a tecnologia Wi-Fi 6. Internet de última geração na sua casa e no seu trabalho. Plano 800 MB, R$ 99,90. Combo TV, por apenas mais R$ 10, leve mais de 90 canais, filmes, esportes e jornalismo. Não perca essa oferta promocional. Assine já. 13 38 28 50 40. Quando o assunto é construção e você precisa regularizar sua obra, saiba que com o Rima Contabilidade você pode reduzir em até 70% o custo do INSS. É isso mesmo, redução de até 70% no custo do INSS. Venha tomar um café em nosso escritório para saber mais. Se preferir, ligue 13 40 42 50 16. Rima Contabilidade. Compromisso e inovação é a nossa tradição. Nós voltamos aqui, mais uma vez, na TV Ribeira Plus. A entrevista hoje é com a minha amiga Laís Leite, nutricionista, esportista. Laís, vamos falar então, nós paramos lá na bike, né? Quando o seu filho quis comprar uma bike, e aí comprou a bike, e aí você também comprou a bike junto com o filho, para pedalar junto com ele. Para pedalar junto com ele. E daí eu falei, eu gostei disso. E daí eu falei, incentivei muito ele, o Rafa acabou parando, deixando um pouco de lado, e eu continuei. E daí eu falei com as minhas amigas, né? Compre uma bike, atormentei a vida delas. Sim. E elas compraram também. E daí legal, a gente né? começou a pedalar bastante. E aí, Laís, teve um momento que lá na nossa Associação Imigrantes Bikers, né? Que hoje você faz parte, né? Nós fizemos um passeio para Ivape, de cicloturismo, que era para o dia do Bom Jesus de Ivape. Exato. E aí a mania que eu tenho, né, de querer envolver todo mundo nas coisas, e vamos fazer, né? Eu falei, mas precisamos convidar mais pessoas, né? E aí, onde que eu vou achar essas pessoas, né? Aí, como eu já estava na prova do Ubuntu, né? Eu fui lá nos grupos do Ubuntu e fui mandando convite para um monte de gente, entendeu? Aí mandei para você, né? Aí você respondeu. Aí vamos. Faz 2 anos isso, né, Laís? 2 anos. Fez 2 anos em agosto do ano passado. E você não vai fazer 3 anos que a gente se conhece, né? E aí de lá para cá foram vários pedais, né, Laís? Exato. Vários. Aquele pedal, Milton, eu tinha participado de uma prova do Ubuntu em Japiranga. Daí você me mandou uma mensagem. E daí eu fiquei muito assim, nossa, queria ir, porque no ano passado, no que a gente foi, eu fui com o Rafa, e faziam 16 anos que eu não tinha bike ainda. Eu fui com uma bike velha do Rafa, e o Rafa emprestou a bike de um amigo nosso. E eu fui para Iguape, faziam 16 anos que eu não pedalava, que eu não subia numa bicicleta. E daí eu fui, sofri, nossa, muito demais. Aí o Rafa falava assim, ainda bem que a senhora foi com a minha bicicleta, porque se fosse eu não ia dar conta. Eu falei, né, Mas você deixou a foi pior. Bem, não sofreu muito, não. Não, e daí no próximo ano eu conheci você. Ah, e daí eu fui com anterior, você. sim. E daí eu fui com vocês, e daí eu sofri ainda.
E eu entendi que lá eu precisava pedalar mais vezes para melhorar. Mas foi muito gostoso. E aí a gente quis fazer, voltamos, deu 86 quilômetros, 87 quilômetros, uma coisa assim, a gente queria fechar os 100, né? 100. E aí a gente foi até em direção ao trevo de Pariquera com a BR-116 para fechar os 100 quilômetros, né? Aí você foi embora feliz da vida, né? Eu já fiz o meu 100 a primeira vez. O primeiro 100, né? Primeiro 100. Isso foi muito importante para mim. Ali, eu acho que todo desafio, ele mostra quanto a gente é capaz, né, Milton? Exatamente isso. Então, assim, isso foi muito importante para mim. Porque assim, sempre você faz um determinado KM e depois você quer fazer mais, né? Sim. E é muito gostoso, porque tem diferença você fazer competição, tem diferença você fazer pedais mais longos, né, que a gente chama de cicloturismo. O corpo responde de outro jeito, é uma outra coisa, e aí tem que ser mais lento, e é muito mais gostoso. Você vai em turma, você se diverte, dá risada, fica tudo muito bom, né? O Laís, aí depois aí aí no cicloturismo, na bike, você também depois participou de competições do Ubuntu. Participei. Né? Já como uma Imigrantes Bikers de Pariqueraçu e do Vale do Ribeiro, porque hoje o Imigrantes Bikers está em Jacupiranga, Eldorado, em Registro, em Pariquera, em Cananéia, né? Em Cajati. Eu acho que assim, Imigrantes foi muito importante para mim, sabe? Fazer parte, né? Sempre foi muito bem acolhida ali, né? Então existe uma equipe muito bacana, todo mundo ajuda todo mundo. E eu fui me aventurar a participar das competições no Ubuntu. Tem um espírito de competição muito forte dentro de mim, uma autocobrança muito grande, né? E daí acabei pegando 2 vezes pódio, né? 3 vezes, na verdade. E daí, a bike, ela é desafiadora, né? Porque você quer melhorar e você faz aquilo, tem o passeio, mas também tem esse desafio de querer melhorar, né? Então, eu tive muito isso. Eu até falei, vou dar uma pausa para as competições, para dar uma acalmada, porque eu acho que eu tenho muito essa cobrança também, Milton. Essa autocobrança. Tem, assim, as pessoas têm, né? Eu não posso falar para você que eu não tenho, porque, mas assim, para mim é muito leve isso. Eu gosto do desafio, mas eu também não me aprofundo muito assim, né? Eu vou, mas assim, eu vou de boa, sabe? Deu, não deu, não deu. Mas só que aí quando você vai treinando, não tem como o resultado não vir, entende? Então, mas só que tem que ser um processo natural para mim. Quando acontece uma vez, aí você fica assim, você fala, nossa, eu sou capaz, e daí você fica nessa busca de querer mais. É muito bom, faz um bem muito, danado, né, Laís? Ô, Laís, vamos... E aí depois você também começou um outro esporte agora, né? Que eu falava para você, eu corro e tal, você, mas eu detesto correr. Pois é. E aí agora você começou a correr também. Pois é, Milton, eu tenho os meus planos para 2026, né, os meus desafios. E no final do ano eu fiquei um mês sem bike, porque ela foi arrumar e veio peça errada e não sei o quê. E daí eu fui caminhar com a minha amiga, Renata, e daí a gente caminhou... A Renata, né? Renata e Meire, e a Andréia. E daí a gente foi caminhar. E daí eu sofria muito na caminhada, assim, fazia bolha no meu pé, eu sentia muitas dores. Mas isso é assim mesmo, Laís. E daí ela falava depois assim... piora. Ela falou assim, amiga, acho que a caminhada não é para você. Ela falou, você sofre muito, ficou com dó. E daí eu falei, pois para 2026 eu vou aprender a correr 5 quilômetros. Eu vejo essa energia da corrida e isso me encanta, eu adoro esporte. E daí eu falei, vou aprender a correr. E daí eu aprendi a correr em 12 dias. Acabei abusando um pouco, né? Porque eu tinha uma prova em Jacupiranga e eu fiz a minha inscrição sem saber correr. E daí eu falei, preciso aprender a correr. Então, porque assim, eu sou pesada, né? Minhas pernas são grandes e tudo mais, e é difícil correr, não é fácil. Eu acho que de todos os esportes, a corrida é a mais difícil, porque não tem descanso. Não tem como você parar, né? Então, assim, ela é difícil, muito difícil. E daí eu fiz a inscrição, não sabia correr. Falei, agora eu preciso aprender a correr para participar da prova. E daí eu aprendi em 12 dias, mas eu acelerei muito o processo, sabe, Milton? Assim, eu acho que você se entusiasma muito, né? E eu acabei acelerando o processo. Uma semana antes da prova, eu lesionei os meus 2 joelhos.
E eu senti muita dor, fui fazer um treino, não conseguia ir, não tinha força e tudo mais. E daí a físio, que eu faço pilates, Mari falou, olha, fica um pouco quietinha, para tudo, né? Faz a musculação com carga mais baixa e tudo mais. E daí eu fui no ortopedista, Dr. Max, que sempre tá me socorrendo nas dores. E daí ele falou, olha, vamos dar um jeito para você participar, mesmo não sendo muito legal você ir assim. E eu fiz a prova. Eu falo que eu corria assim, meu objetivo era 5 km esse ano, né? Aprender a correr. E depois era diminuir para menos de 30 minutos os 5 km, que eu fazia em 36, o meu menor tempo. E daí eu fiz a prova, decidi, era 4 horas da tarde, a prova era 7h30. Fui participar da prova em Jacupiranga, corri os 5 quilômetros em 28 minutos. Me senti realizada. Alcançou o objetivo. Alcancei os 2, e daí não senti mais dores, e agora retomei a corrida novamente, mas agora mais devagar. Agora eu preciso entender isso, não acelerar o processo. Agora, dia 2 de maio, lá em Jacupiranga, na corrida do meio do mato, você vai também. Então, lá do nosso amigo Andy Bicas. Ainda não sei, mas olha, é tentador. Tinha que ter feito inscrição já, acho que já foi, acho né? Que já porque acabou. As pessoas procuram muito, e é uma corrida muito, muito legal também, né? Será em Jacupiranga, Jacupiranga, dia 2 de maio. Laís, eu queria que você fizesse para mim agora um comparativo, ou uma relação, na verdade, entre a questão da obesidade e da saúde, assim, da boa qualidade de vida, condição física. Como é que você conseguiria falar sobre essas duas questões assim? Pois é, Milton, a obesidade ela é uma doença multifatorial, sabe? Então, assim, eu acho que a gente precisa olhar ela com, assim, esse cuidado, né? Então, a pessoa que tem obesidade, ela precisa de ajuda. Então, ela precisa querer primeiro, né? Eu falo que a decisão vem da gente primeiro, né? E depois você procurar outros profissionais. Você tratar uma obesidade com profissionais faz toda a diferença. Uma pessoa que é obesa, ela tem muita dificuldade para executar as atividades, né? E sem falar nas patologias. Então eu falo que hoje, assim, quando você decide e você busca profissionais, a gente vai mostrando os caminhos, né? E não vai acontecer da noite para o dia. Eu falo, e tá tudo bem não acontecer da noite para o dia, né? Você não precisa mudar a sua vida 880, não precisa disso, nada radical. Então a minha forma de ver a nutrição é equilíbrio. Então eu tento passar uma forma mais leve, sem anotar calorias, igual eu fazia lá atrás, sem cobrança, sem aplicativo, sem nada. Eu quero ensinar a pessoa a se alimentar melhor. Laís, ensinar a pessoa a se alimentar melhor. Eu acho que aí é uma chave que, para mim, tem um impacto muito, muito significativo e forte, porque quando as pessoas falam, assim, quando eu falo assim, eu faço acompanhamento nutricional, fui e tal, faço. As pessoas acham que fazer acompanhamento com um profissional de nutrição é passar fome. Exato. Como é que é isso, Laís? Por que é você, qual é o entendimento que você tem que as pessoas pensam dessa forma? Eu acho que, assim, penso, não é? Quem acha não sabe nada, né? Eu penso que é um preconceito. Às vezes um medo, às vezes de enfrentar uma situação. Como é que você vê isso? Eu acredito que seja isso mesmo, Milton. Existe um preconceito, assim, né? Não vou fazer dieta, não vou seguir, não quero passar fome. E daí, quando as pessoas veem que eu tenho essa conversa, e eu sempre falo, olha, não tem restrição, né? A gente precisa lidar com a comida, né? Precisa aprender a comer melhor, né? A ter boas escolhas, mas não existe uma restrição. Então, assim, existe muito um preconceito, sim, o olhar das pessoas. Mas quando elas vêm, elas mudam completamente o conceito delas. Elas falam, nossa, eu achei que era difícil, mas não é. Nossa, mas é o básico, nossa. Porque acho que as pessoas esperam que você vá colocar alguma coisa que seja muito difícil. E não é isso que funciona, né? A rotina da gente não é assim que funciona na alimentação. Então, eu sempre falo que existe esse preconceito. Mas a partir do momento que ela tem contato com um profissional que dá esse equilíbrio para ela, muda. Pode ter certeza disso, muda. Laís, sabe uma coisa assim, eu
durante 29 anos da minha vida, eu fumei, né? E fumar é uma coisa assim horrível, né? Hoje eu sei, entendo muito isso. E o paladar, você não sente o gosto das coisas. Você sente gosto de cigarro na sua boca o dia inteiro. Sério. Não sente. E aí hoje eu eliminei 20 quilos, eu faço alimentação equilibrada, como uso alguns produtos para enriquecer essa alimentação. E quando eu comecei a fazer esse acompanhamento, eu comecei a sentir o gosto das coisas de uma forma muito diferente. Hoje eu coloco um alimento na minha boca, Laís, eu fecho os olhos e fico curtindo o sabor do alimento. Exato. É uma coisa impressionante. É prazeroso, diferença. É de um prazer assim. Eu fico curtindo, mas sabe, muito. E eu falo assim, gratidão, meu Deus, por isso. Porque é uma coisa assim, não é nada assim. Parece que não tem importância, mas é de uma importância tão grande, né, Laís? Tão grande. E eu fico, às vezes, assim, nossa, como que, né, a gente faz tantas coisas na vida da gente, e aí não estou julgando nada, não é nada disso, longe de mim, pelo amor, de jeito nenhum, jamais, né? Mas, assim, como que a gente consegue fazer tão errado, assim, né? Que você não teve esse paladar, e daí hoje você tem essa sensação, e é muito gostoso. Não tinha né? consciência também, né? Não tinha consciência de pensar em mim, né? E eu falo Aquela que assim, coisa de- a reeducação alimentar faz parte Sim. disso, essa mastigação com prazer. Você sentir os alimentos também, né? Exatamente isso, né, Laís? Sentir, né, Laís? Muito. Ô, Laís, é assim, essa coisa assim só para a gente fechar esse assunto da obesidade e da saúde, ao longo da sua carreira, quando você encontra pessoas nessa condição, como é que, tendo em vista o processo que você passou, como é que se lida com essas pessoas assim? Como é que você, o que você fala para elas? Você conta a sua história? Muito, muito. Primeira coisa que eu faço, eu mostro no celular. Falo, olha como eu fui. Porque eu acho que é por isso que eu falo, assim, a minha intenção, eu descobri o meu propósito na nutrição, eu falo que é você motivar, você incentivar, você mostrar que a pessoa é capaz. Então, quando eu vejo uma situação assim, a primeira coisa que eu faço, eu mostro minha foto. A pessoa fala, não é você, eu falo, é. Olha, eu tive vários processos, eu já eu fui obesa, 120 quilos, eu tive anorexia, tive bulimia, eu já fui extremamente magra. Então, assim, eu tento mostrar para a pessoa, porque assim, Milton, muitas das vezes, a gente tá numa fase da vida que a gente acha que não tem solução mais. E quando você tem alguém que você mostra, que fala, olha, eu vivi isso, eu tô te falando que tem solução, que a gente é capaz, a gente pode. Então, quando esses dias eu ouvi a frase assim, eu não vou mudar, não tem como mudar, eu falei, como? Como que não tem? Lógico que tem. Primeiro você tem que esquecer que não tem. Você precisa fazer. Então, eu falo que assim, é uma rotina, é uma disciplina, é uma constância que as pessoas precisam adquirir, mas todo mundo é capaz. Então, quando eu vejo alguém num estado de obesidade do meu lado, a primeira coisa que eu faço, eu mostro foto, eu falo, olha, todo mundo é capaz. Isso está muito ligado à autoestima, né? Autoestima. Da pessoa acreditar nela, né? Acreditar que é possível, acreditar que ela consegue fazer, né? E às vezes, Milton, eu falo que assim, eu tive que desenvolver, eu não tive muito incentivo, eu tive que aprender meio na raça as coisas, mas hoje eu sou muito o incentivo. Então, tem pessoas que elas precisam desse incentivo. A todo momento, né, Laís? A todo momento você encontra pessoas que elas não têm o empoderamento, né? Ela não sabe o poder que ela tem. Exato. Né? E a mente não consegue, né, entender o processo. Né? Porque todos nós temos esse poder. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Né?
O que o homem pode, o outro também pode, né? E quando a mulher faz melhor ainda, né, Laís? Oh. Né? E é bem assim, né? E quando eu vejo isso, Milton, que a pessoa tem uma paciente de Ipiranga que perdeu 20 quilos, e ela, num processo assim tão encantador, que você vê a transformação mental, física, e hoje ela faz aula de dança, e ela mudou tanto a vida dela, que eu fico encantada, assim, sabe? E ela leva a marmitinha, e ela escolhe os alimentos, e eu fico encantada. Então eu falo, e ela veio para mim com 120 quilos. Quando ela sentou assim, ela falou, olha, eu nem sei o que eu tô fazendo aqui, porque eu não sei se eu vou dar conta, ela falou. Eu falei, vamos tentar, né? Vamos ter CBT aqui, vamos tentar, né? E hoje ela perdeu 20 quilos já, até mais de 20, já saiu da casa dos 100. E ela, assim, teve uma transformação na vida dela. E eu fico encantada com isso. Quanto de saúde, de vida ela ganhou, né? De vida. De vida. De você projetar mais longe, né? Exato. Eu brinco com as pessoas, né? Olha, eu quero chegar lá nos meus 100 anos. Eu também. Né? Brincando, dando risada, pedalando, Eu né? também. E é um barato, né? E por outro lado também tem as pessoas que chegam assim para você, né, Laís? Falam assim, nossa, Milton, você está subindo. Eu falo, então aproveita antes que eu desapareça. Você está doente? Eu estou. Existe um doente. incômodo, né? Existe um incômodo, né? É normal, assim, não é, quer dizer, assim, mas né? É porque a transformação ela causa Estranha, isso. as pessoas estranham. Elas né? estranham. Mas você está bem de saúde? Estou, mas estou melhor do que estava antes. Que bom. Então tá bom, isso é ótimo, né, Laís? O Laís, assim, isso tudo, esse desafio todo que você passou, né? O que gera essa motivação em você para você continuar? E aí para você agora correr, para você fazer as coisas que de repente você sempre quis fazer e agora está fazendo? Enfim, como é que é isso? Eu sou movida a desafios, Milton. O desafio, ele me encoraja, assim. Eu tenho muito medo, mas eu faço com medo. Então, assim, eu não deixo de fazer, mesmo estando com muito medo. Tanto na bike, na corrida, na musculação. Eu acho que o esporte, ele faz você se sentir, assim, capaz. Porque você vai pedalar 50, você tem que voltar 50. Tá doendo, não tá? Você vai ter que voltar. E isso é muito mental. Com dor e tudo. Com dor e tudo. Você vai mental, correr. mental. Você vai correr, tá doendo o joelho, tá doendo. Você vai. Então, eu falo que assim, são escolhas. O esporte, ele me deixou muito forte emocionalmente. Então, assim, hoje eu tenho uma força que eu acho muito bacana, assim. E eu tento mostrar para as pessoas que estão ao meu redor, sabe? Olha, o quanto a gente é capaz. Então, essa motivação que eu tenho, assim, na verdade, eu falo que tem dias que eu também não tenho vontade de fazer nada, quero acordar, mas eu não tenho esse direito. Então, eu não me permito A gente isso. não pode se permitir, na verdade. Então, se a gente se permitir, aí pronto, aí começa, né? Aquela coisa assim, eu lembro também, assim, lá atrás, quando eu comecei eu queria sempre praticar, fazer caminhada e tal. Aí começava, parava, né? Eu não me permitia, né? Então, e eu falei, não, eu não vou deixar. Então, eu falo que, assim, nos piores dias da minha vida, eu vou lá, faço minha musculação, eu não tenho desculpa, não tenho mesmo. Eu não consigo, assim, lembrar, eu marco no meu calendário todos os dias que eu vou fazer uma atividade e quantas eu faço, né? Todos os dias eu vou lá e risco, porque eu falo que eu não me dou o direito, porque faz bem para o corpo e para a mente, né? Então, hoje, para mim, Milton, é extremamente importante o esporte na minha vida. Laís, uma mensagem? Estamos chegando ao final do nosso programa. Vou falar que nunca é tarde para começar. Eu acho que eu sou um exemplo disso, o Milton é, e tem inúmeros exemplos por aí. A gente pode construir o que a gente quiser, e o corpo da gente nada mais é a saúde da gente do que uma construção. Então, assim, não precisa acelerar o processo, as coisas são aos poucos. É extremamente importante os profissionais, o acompanhamento, né? E, assim, se permita viver isso. Eu acho que a gente precisa se permitir e acreditar que é capaz. Porque todo mundo é capaz. Sem dúvida alguma. Laís, muitíssimo obrigado. Obrigada, eu. Tá bom? Obrigada, eu. Nós chegamos aqui ao final do programa Milton Wolff, entrevistando hoje Laís Leite, nutricionista. Nós voltamos na semana que vem aqui na TV Ribeira Plus. Nos acompanhe lá no YouTube, Ribeira Plus TV e no canal Expand 6.3. Até a próxima.
Chegou o momento que você estava esperando. Fechou. Comece a pagar daqui 75 dias. Ganhou. Documento e o capacete. Grátis. Acelerou. Seu sonho apenas começou. Bora! Saia de Honda 0 km com parcelinhas de apenas R$ 570. Bicudo Motos Honda. Acelerando novas conquistas. A Tanaka Esportes é a melhor! A Expand está 6 vezes mais rápida para você. Chega de sinal fraco. Expanda seu universo com a ultra velocidade da fibra e a tecnologia Wi-Fi 6. Internet de última geração na sua casa e no seu trabalho. Plano 800 MB, R$ 99,90. Combo TV, por apenas mais R$ 10, leve mais de 90 canais, filmes, esportes e jornalismo. Não perca essa oferta promocional. Assine já. 13 38 28 50 40. Quando o assunto é construção e você precisa regularizar sua obra, saiba que com o Rima Contabilidade você pode reduzir em até 70% o custo do INSS. É isso mesmo, redução de até 70% no custo do INSS. Venha tomar um café em nosso escritório para saber mais. Se preferir, ligue 13 40 42 50 16. Rima Contabilidade. Compromisso e inovação é a nossa tradição.